Nildo, eu nem diria só boa tarde, que tarde boa estar aqui com vocês, inclusive com a Verusca. E chegar aqui, fiquei surpreso com a nossa 93 FM, que eu fui um dos primeiros clientes, e tirando o chapéu agora, nesse momento, para o grande empreendedor, seu colega comunicador Hilton Mota. Foi meu irmão de cursinho de cristandade. Muito bem. E Marilena também, amiga da Associação Comercial. Sim, isso. Fiquei exatamente. surpreso. Seu Jurandir, eu estava dizendo no começo aqui do programa que a gente não é muito em perguntar e dizer a idade, mas é das mulheres. Os homens não têm tanto assim esse problema. Seu Jurandir está com quantos anos? Olha, já com 85. 85 anos. Caminho de 86. Sim. E muito jovem. Ô, seu Jurandir, vamos puxar um pouquinho dessa sua história enquanto empreendedor. Como é que nasce o empresário e empreendedor Jurandir Ferreira? Vem de onde a sua história? Olha, a minha história, com muito belodo, essa dádiva divina, vem desde quando eu era um ponzeiro em Solânia. E eu tenho até com isso uma certa semelhança com o tropeiro da Borborema. Eu era pãozeiro, tangendando jumento em Solânia, vendendo pão nas bodegas. Bom, e daí fui crescendo. Conselho de meu pai e de minha mãe é que meu filho estude e trabalhe, porque topada não bota ninguém para frente. Quem bota é estudo e trabalho. E eu coloquei isso na mente, esse ensinamento maravilhoso, e comecei a pensar em ser grande. Em ser grande. E passei aquela temporada em Solânia, ainda até 18 anos, mas já era lá um comerciário. Vim para Campina Grande, a convite de um empresário daqui que tinha uma grande loja, e trabalhei com ele lá, em Solânia, Bananeiras e Arara. E de lá vim para Campina Grande. E aqui começou, para mim, o grande amor por Campina. O senhor começou como empregado aqui em Campina? Comecei como empregado, balconista no armazém BBB. Bom, comecei com a empresa que me trouxe e depois me chamaram para essa firma de suíços, armazém BBB. Fui balconista 1 ou 2 anos, aí o gerente saiu, me colocaram como gerente. E eu fiquei tempo. Depois de certo tempo, quase 4 anos, mais ou menos, uma empresa que criaram aí na Maciel Pero, o pessoal não tinha grande vivência do negócio, e sempre me olharam como um elemento capaz de tocar o negócio lá. E me convidaram, e naquele tempo que o salário era 8.400, eu estava ganhando já 12 no BBB. E depois, esse camarada lá, o diretor me chamou, veja só que salto, quase Guaíra, né? Me chamou, eu digo, topo. Como é que você vai? Eu digo, vocês me pagam. Ele não tinha movimentação quase, uma grande loja que estava. Eu disse, eu vou com 30 mil e 3% nas vendas. Aí vai, eu vou conversar com meu sócio. Aí lá vai. Quando no outro dia chegou, olha, nós resolvemos pagar os 30 e dar 2 de comissão nas vendas. Eles vendiam muito pouco. Sim. Vendiam muito pouco. E eu disse, olha, eu estou muito bem aqui, é uma firma suíça, me tem muito apoio, então só dá para eu ir com 33%. E vocês vão ver que o negócio vai dar para vocês, dará para mim. Ele foi lá, confirmou e aceitou, e eu fui. Fiz um contrato. Quando foi mais ou menos
com uns 20, 30 de inaugurado, começou eu ficando na porta, em vez de estar vendendo, passava lá, por exemplo, o Hilton Mota, Sim. que era meu cliente, vamos dizer, no BBB, só vendia roupa boa, e Hilton vestia muito bem, e eu chamava, Hilton, eu agora estou aqui, ó, aqui, Marcel Pinheiro, tal. E comecei a trazer clientes que eu conhecia, amigos que eu conhecia. E começou, rapaz, no primeiro mês de comissão e ordenado, foi mais de 70 mil reais. Eita! Eu dei o pulo. E daí desandou e chegou a 90 e que. E lá para outubro me chamaram para fazer uma empresa, eu participar, fazer uma alteração contratual e eu entrar como sócio, o sócio capital indústria. Eu digo, vamos fazer o seguinte, peguei o contrato, levei para o apartamento, li, aí no outro dia eu digo, olha, vamos terminar esse contrato aqui em dezembro, aí eu vou ver que dinheiro vai dar para eu entrar como sócio capitalista com vocês. Bom, tudo bem. Aí chegou o fim, dezembro, terminou o contrato, aí eu não quis continuar na empresa e logo arranjei, registrei uma firma de comércio e representações, eu diria novinho, 23 anos mais ou menos, 23 mais ou menos, 23, quase 24. E comecei. E pensei com o dinheiro que eu tirei de lá, que me restou, aí eu fui a um amigo daqui que me ajudou, ainda ontem eu estive com ele lá no escritório do governo e estive lembrando isso. Fui lá, falei com ele da Cooperativa Central de Crédito e disse, Edivaldo, eu saí da firma lá, que ele tinha ligação, quase ligação familiar, pessoal muito bom. Eu saí da firma e estou querendo ir a São Paulo comprar malhas e confecções. Estou recebendo um pontinho ali que o camarada me comprou a mercadoria e não pagou e está me entregando um pontinho. E estou ajeitando. Aí lá vai Jurandir fundar a Credjufers. E comprar São Paulo com o dinheiro que peguei da cooperativa de Edivaldo Ribeiro. Eu ainda estava rindo me lembrando que cheguei e disse, Edivaldo, estou prestando de um dinheiro aí para São Paulo. Ele disse, diz aí, quanto? Doidão, que Edivaldo chega assim de você e bate e diz que você é isso, é aquilo. Isso, isso. Aí, diz, quanto tu quer? Eu digo, uns 300. Tá bom, faz o cheque. Tem cheque? Tem. Aí só fez dar o visto assim, naquele dia, era uma ruma de dinheiro, confiava em mim. Eu vendia coisas também para eles. E peguei esse dinheiro com mais um troco que recebi lá da firma e viajei para São Paulo e comecei. Ô, senhor Jurandir, Credjufers, a gente estava conversando aqui antes de começar que eu vim entender o que é Credjufers depois que eu lhe conheci, porque aí eu fiz a associação lógica do seu nome e sobrenome. Mas esse Cred na frente é por quê? Porque vendia no crediário? Sim. Tem um amigo aqui que ficava divulgando por aí que o Jurandir era Tavares, que era representante, e saía falando isso, que nunca ouviu na história de venda fiado um negócio desse que Jurandir criou, o pagamento semanal. Semanal. Por quê? Você perguntaria, mas por que semanal? Porque Campina Grande tinha uma porção de pessoas trabalhando na base, recebendo por semana. Pedreiros, carpinteiros, outros que faziam o serviço assim, para receber semanalmente. Então, eu digo com esse pessoal, em vez de pagar R$40 naquele tempo, ou R$1.000 no mês, é mais fácil ele pagar 10 por semana. É mais fácil até pagar 10 por semana do que pagar 30 no mês.
Entendeu? Entendi. Aí fiz o crediário semanal. O Esteio, que está aqui ao meu lado, que sempre me apoiou, se bem que eu tinha um irmão que eu botei como sócio, mas Júnior sempre me deu apoio, muito mais de 20 anos. E a gente, quando ia fazer alguma coisa, trocava ideias, especialmente com o Júnior. Sim. E a gente tocou. Ô, senhor Jurandir, e como é que era o controle desse crédito? Era feito no cartãozinho? Como é que funciona? Cartãozinho, tipo cartão de clube. Sim. Tipo cartão de clube. E, então era um trabalho danado. Chegou ao ponto que eu tinha uns 3 digitadores lá. Chegou a esse ponto. Fazer aquilo ali. E depois eu criei também. Aí você pergunta, e só? Não, aí tinha uma promissória. E depois criamos um contrato. É isso, Júnior. Um contrato de compra e venda com as obrigações do devedor, né? Ô, senhor Jurandir, o senhor, para o nosso ouvinte poder entender quais eram os produtos que encontrava na sua loja e qual era o tipo de público? Olha, era classe média, era uma loja pequena, não era loja fina, foi ali de frente ao Centro de Saúde. Eu trabalhava com o pessoal de classe média, entre baixa e classe média. Entendi. Era calça e camisa, sapatos, especialmente malha, e trouxe roupa feminina também. Teve uns negócios maravilhosos que eu consegui em São Paulo. Eu saí daqui, pegar um avião da WASP, capital por capital até Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu pegava ônibus, depois de trabalhar lá, comprando alguma coisa. Aí eu pegava o ônibus de 11 horas da noite, chegava às 5 horas, já ia para o hotel, já evitava despesa de hotel, Sim. Que eu passava a noite no ônibus, trabalhava o dia todo e ficava 2, 3 dias no hotel. E procurando negócio. Rapaz, chegou um negócio, angarei a amizade do pessoal e tinha lá um grupo de judeus, pessoal riquíssimo, que se engraçaram comigo, né? O meu amigo, que não sei se está vivo ainda, Henrique Elchman, doutor Henrique Elchman, me conheceu e ficou gostando do nordestino. E ele chegou e disse, Jurandir, eu tenho um negócio bom para você. Aí você vai saber porque qual o produto. Ele tinha comprado uma grande fábrica fechada lá no Ipiranga, de malhas finas, coisas, malha de tipo com... não era de algodão, era aquela mistura. Roupa de mulher, acabava, me levou lá, disse, isso aqui tudo, para tu levar para lá e vender lá. Paga aí à vontade e tal. E ele recebeu essa fábrica fechada, só dinheiro que ele emprestava. E então ele franqueou isso para mim, rapaz, eu trouxe para aí. Foi um negócio. Criei no lugar um setor feminino e... Bom, nessa mesma viagem eu já fui a Franca. De São Paulo eu fui a Franca. E comecei a comprar sapato lá, diretamente das fábricas. Calçado Samelo, era coisa para jornalista, né? Isso. HB, esse tipo de marca. Eu nunca trabalhava com marca baixa, apesar de estar vendendo classe média e classe entre média e baixa. Mas eu sempre primei por mercadoria boa, como essa camisa que eu estou aqui. Sim. Isso é camisa não é para pequeno comerciante, não, é para jornalista, talvez até deputado. E tendo esse público que o senhor tinha, porque como o senhor disse, o senhor tinha um produto de qualidade, mas que atendia a um público que não era o público de elite, e vendendo no crediário,
Como é que era em termos do pagamento? O senhor tinha muito problema com calote ou é verdade que esse público que não é tão rico é um bom público pagador? Olha, tinha uma grande clientela, que nós fizemos essa grande clientela no final de semana com esse pagamento semanal. Na sexta-feira, em cada loja nossa, mas na inicial da Credijuf, era de fila no caixa para pagar na sexta-feira. Tanto homens como mulheres que pegavam o dinheiro da feira, que o marido dava, ela capava um pouco daquele dinheiro que ele dava, diminuía o volume de feira e ia lá na Credijuf pagar. No sábado, a mesma coisa, fila. E na segunda-feira. Então, o calote, eu posso dizer a você que foi muito pequeno. Na realidade, ao longo de quantos anos que você vê, o quê? Quase 60 anos de coisa, não dá para a gente engelhar a testa não, viu? se perder muito pouco. Seu Jurandir, quem está mandando um abraço é o Sidney Toledo, presidente da associação, que está na audiência. Aliás, muitos colegas seus da associação comercial estão na audiência do programa, acompanhando aqui a sua participação e a sua entrevista. Bom, e como é que foi lidar com as mudanças no mercado, as mudanças de tecnologia? Como é que foi todo esse processo ao longo da sua vida enquanto empreendedor? Olha, fomos acompanhando, não em ritmo acelerado como está. Tem algumas lojas do Centro-Sul e do Sul que adotaram muito rápido a tecnologia. Nós fomos ainda trabalhando à medida possível, modernizando, mas nem tanto. É como eu lhe disse, o problema do pagamento, cartãozinho, depois fizemos o contrato e, inclusive, lançamos um cartão de crédito, é isso, Júnior? E aquilo já foi um salto de modernidade para a firma. Consegui dotar a firma de um certo equilíbrio e consegui colocar filial. Partimos para Natal, tá aqui. É uma história muito longa, como eu no início eu te falei. E em Natal abrimos uma loja muito boa e deu muito negócio, inclusive com esse sistema de crediário semanal. Semanal e mensal. Bom, estamos aí. O senhor fez a loja, abriu a loja nessas circunstâncias que o senhor disse, e houve esse processo de expansão para Natal, e no curso disso, hoje é muito comum a gente ter os empresários que atuam em diversos ramos, como o senhor sabe. O camarada atua no ramo do comércio, mas aí hoje em dia está na moda todo mundo ser construtor, aí vai fazer umas casinhas ali, aí investe em alguma coisa de pequena indústria. No seu curso enquanto empreendedor, o senhor foi para outros caminhos? O que é que veio depois da Credijufres? Olha, eu procurei um caminho que não deu certo, que hoje é um grande negócio. A indústria do turismo. Sim. Eu comprei uma ilha para meu deleite, lá em Boqueirão, e arrumando, mais na frente eu pensei em botar um barco para fazer turismo. Saía lá do início, corria aquela enseada e dava uma parada lá na ilha e depois voltava. Mexi com isso. Tempo, não deu certo. Não foi bom. Às vezes dava problema, quebrava motor, eu tive que comprar um, depois comprar outro motor. E também um outro negócio que eu tentei fazer e ainda cheguei a encomendar algumas coisas para iniciar uma destilaria, fabricação de aguardente lá em Bananeiras. Fiz reunião com Moza Bezerra, que está no céu, Zé Rocha, os homens que tinham certo dinheiro e tinha terra.
E muitos plantadores de cana que eu, quando passava viajando para Natal, via à beira da estrada, à beira da estrada, Tem alguém aqui na sua frente, seu Jurandir? Sim. Pode ficar à vontade. Eu quero evitar a garganta. Sim. Preservar. Eu via lotes de cana tirada esperando que a usina mandasse apanhar, que estava comprando. Os plantadores forneciam a cana para as usinas. E eu vendo aquilo, eu digo, rapaz, é bom negócio colocar aqui uma destilaria, um engenho. E fui a Cucaú encomendar plantas de elementos produtivos e fui a Piracicaba, eu acho que você talvez já conheça. Sim. Onde produz equipamentos diversos, inclusive aparelhos destilatórios. Fiz uns contatos umas 2 ou 3 vezes, mas chegou o ponto, veja só, que um colega meu de curso de economia, evangélico, muito contrito, chegou quando soube, disse: mas meu colega Jurandir, você é um cristão, você quer produzir quantos mil litros de pinga por mês? Você já viu quantas famílias você vai concorrer para destruí-las? Quantas famílias? Imediatamente tocou no meu coração. Eu ia concorrer como o camarada que fabrica armas, vamos dizer assim. Que fabrica arma para quê? Para destruir, em grande parte, alguma coisa. Ou elementos humanos, ou elementos que a natureza criou. Matar cobra, matar raposa, matar isso, né? A arma é feita para isso. Então, eu achei que não devia levar à frente depois de umas 2 ou 3 reuniões. Inclusive o pessoal lá, os produtores diziam: doutor Jurandir, traga o dinheiro que nós temos a terra e temos a cana para plantar. Ora, eu contava com o dinheiro também deles. Seria uma sociedade, né, de todos. Mas, de logo, ele já dizia: o que nós temos é só terra e fazemos a produção, temos coragem de produzir. E participamos assim. Aí, Jurandir não tinha capital para isso, não ia descapitalizar a firma comercial, que já tinha uma certeza do rendimento e só para beneficiar. Que o comerciante beneficia a sociedade como um todo. Claro. É um distribuidor de riquezas, é um ensejador de produção. O produtor produz e Jurandir distribui, então o Jurandir está contribuindo para o desenvolvimento econômico das empresas e do país. Ô, senhor Jurandir, durante todo esse tempo, qual foi o período mais difícil que o senhor imagina, que o senhor avalia hoje, que a sua empresa enfrentou diante dos cenários políticos e econômicos do Brasil? Tem muita gente que fala do tempo do Plano Collor, tem gente que fala da época de Sarney. Para os seus empreendimentos, qual foi o momento que o senhor entende ter sido mais difícil? Olha, para começar, com todo o respeito a Collor, que eu já tive ligações com ele através dos parentes de Júnior lá, a família Caldas, muito ligado ao João Caldas, hoje o prefeito de Maceió é primo de Júnior. Sim. JHC, né? Mas o Plano Collor para mim foi ruim, porque pelo menos eu não tomei conhecimento de nenhum benefício que ele tenha feito à Paraíba. Trazido para a Paraíba, nem para Natal, onde eu trabalhava com lojas. Ele, o que fez? Fez uma verdadeira um arrastamento dos dinheiros que estavam circulando. Prendeu aquele dinheiro. Isso. Então o povo não tinha como investir, comprar, consumir. Quer dizer, eu acho que ele empobreceu
à comunidade brasileira. Bom, para quem está nos acompanhando agora, como é que o senhor analisa também esse mercado de vestuário, roupas e calçados? Como é que esse mercado está hoje? Que raio-x o senhor faz hoje? Porque hoje se tornou muito fácil comprar uma camisa, uma calça, um sapato, lá da China, inclusive. Sim. Chega aqui muito rapidinho, muitas vezes mais barato do que comprando aqui por uma série de fatores, desde a mão de obra mais barata que tem na China até outros elementos. Sim. Como é que o senhor analisa esse seu mercado hoje? Olha, está muito difícil. E eu analiso e acho que isso deve ser coibido. A mão de obra para o mercado de confecção é muito boa. Lá no Centro-Sul, se alastra pela Bahia e muito forte aí em Pernambuco. Tem muitas costureiras e muitos costureiros. Ora, houve uma crise no tempo de Collor, como falei, não estou jogando pedra em Collor, não, teve outros. Sarney concorreu, me perdoe, concorreu para um enfraquecimento do mercado do Rio Grande do Norte, fechando a Guararapes, que só aí foi 6.800 empregos que foram para nada. Sim. 6.800 famílias prejudicadas. Colocaram lá para a banda do Uruguai e o Paraguai, porque o governo de lá não quis dar a isenção, continua a isenção. E quando fecha assim uma indústria como eles fecharam, com certeza o mercado, a demanda daquele pessoal, se for assim, receber uma indenização, mas gasta logo, porque na realidade o brasileiro, especialmente o nordestino, não tem uma boa noção de como investir para progredir. Consome logo assim, é como quem tira uma loteria, uma coisa, gasta de todo jeito. E aquilo que ele tinha todo mês para estar comprando uma camisa, uma calça, um sapato, uma coisa para os familiares, esse pessoal ficou sem essa condição. E daí o arruinamento do mercado. E com relação a esse negócio da importação de China, olha, seja de onde for, a importação é tremenda de qualquer produto. É tremendamente prejudicial ao país. Quando eu estudava economia em 1965, a gente clamava por um governo mais patriota, evitando o que combatia, como o Jânio combateu o contrabando, que tinha aquela propaganda, você se lembra, contrabando esmaga a economia do Brasil. Ora, era um contrabando. E a importação, desviando, inclusive, de certo modo, os valores de produtos e tal, que é uma sonegação, e vem quantidade imensa de produtos lá da China e que está preterindo os empregos das nossas costureiras nordestinas e também, eu acho também, há muitos comerciantes com a história da venda via internet. Seu Jurandir, o senhor se aposentou, não digo se aposentar no papel, mas na prática, o senhor deixou de trabalhar? A partir de quando, inclusive, isso aconteceu e como é a sua rotina hoje em dia? Querido, vou te falar. 86 anos. Foi como eu quis dizer que eu comecei a trabalhar com 8 anos, como pauseiro, tropeiro, tangendo jumento lá em Solânia. E hoje, com 86 anos, por mim, eu ainda estaria trabalhando. Só que tive uns probleminha de saúde, e Júnior, e todos, Juniel, todos, papai, tá bom de começar, parar. Mas não dá para eu parar. Tem negócio de propriedade rural, já ontem eu fui para lá, estou com o pessoal limpando casa, retelhando e tal.
meu espírito é tremendamente empreendedor. Foi um dote que Deus me deu, como dá dote a cada um de nós, não é? E o meu dote foi para trabalhar. Meu espírito fica vagando quando eu estou deitado, quando estou dormindo. Eu vendo alguma coisa do setor de produção e de comercialização e fico querendo ainda colocar alguma atividade na qual eu possa desenvolver mais ainda e dar trabalho para muita gente que está aí ficando na miséria neste país. Eu, ao invés de estar recebendo um pratinho, eu tenho pena, recebendo um prato de comida, uma camisa usada, um sapato usado, e dormindo aí por debaixo das marquises, como está lá em Natal, eu gostaria, colega, de estar trabalhando ainda efetivamente com a indústria ou com o comércio, dando empregos a esse povo, para que esse povo não precisasse estar cada vez mais pedindo e ficando na miséria e na sarjeta. Bom, seu Jurandir Ferreira, a gente já até passou aqui do nosso tempo, mas eu ainda ficava mais meia hora bem facinho aqui, a gente conversando e lhe ouvindo, porque é uma lição de vida, é uma história que nos impacta muito, é muito forte, é muito bonita a história de seu Jurandir, a gente dá testemunho da força, do vigor, do ânimo, da empolgação com que seu Jurandir, por exemplo, participa com a gente ali na associação comercial. Foi homenageado agora no final do ano, acho que uma homenagem inclusive muito justa por tudo que o senhor tem feito pela cidade, pela instituição, pela associação comercial, mas acima de tudo pelo exemplo, porque o senhor estava falando agora disso, a gente lembrando de quando a gente fala aqui sobre o quanto é importante o trabalho, a luta, o esforço, a superação do ser humano. Então eu quero lhe dizer que é uma entrevista pequena para tanta história, mas deixa a oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais sobre o que o senhor pensa, sobre a sua história, e dizer que foi muito bom ter esse bate-papo, e eu lhe espero inclusive aqui para que em breve a gente possa retomar desse ponto e tratar de outros pontos que hoje infelizmente não seria possível a gente tratar. Mas antes de mais nada, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite e vindo aqui conversar com a gente. Rapaz, sinceramente, eu não sei lhe dizer há quantos anos sou diretor da Associação Comercial. Federação e sindicato e outras entidades na linha social são várias. Inclusive coloquei umas aqui como pretéritas. E a atividade ainda na Associação Comercial e no cursinho de cristandade, eu gosto. Já fui coroinha de igreja também, que não falei. Sinceramente, eu parabenizo mesmo a minha associação por ter criado essa parceria. Você não queira saber quanto é válido isso aí. Essa informação que eu estou dando, por exemplo, se você dissesse a quantas lojas eu cheguei a administrar em Campina Grande, João Pessoa e Natal, inclusive levando o nome de Campina Grande a outras pragas, Rio Grande do Sul, Manaus, que eu viajava para lá para comprar, sinceramente, é uma felicidade. Temos em Campina Grande uma associação comercial altiva e temos também um jornalista como você diante desse programa, sinceramente. Muito obrigado. Porque é um momento, inclusive, de despertar, de ensinamento, e com esse despertar pode ser que nós tenhamos em breve um desenvolvimento mais acirrado em Campina Grande. Em vez de somente festa, vamos ter empresas aqui. Perfeito. Registrar aqui a presença do Júnior, que está acompanhando o seu Jurandir, também a Verusca Aquino, que é executiva comercial da Associação Comercial. Muito obrigado. Seu Jurandir, mais uma vez, muito obrigado, e eu lhe espero de volta aqui para a gente falar mais um pouco sobre histórias de empreendedor. Para colaborar e contribuir, eu estou sempre à disposição.